Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, começando a terceira semana da Quaresma, as leituras falam para a gente hoje sobre os bons frutos que nós devemos dar. Nós devemos sempre estar em comunhão com Deus, sempre fazer o que Ele nos pede, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas e nos convertermos para uma nova vida. O tempo da Quaresma serve justamente para isso, um tempo de reflexão, que a gente possa sempre dar bons frutos sempre. Então, a primeira leitura hoje está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 8, depois o versículo 13 a 15. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 8, depois o versículo 13 a 15. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, e a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, ao revelar-se a Moisés na sarça ardente, Deus não estava se revelando apenas a Moisés, mas a todo o seu povo, Então, Ele quer que nós demos bons frutos, Então, a gente deve realmente fazer o que Ele nos diz, fazer o que Deus nos pede, Porque Ele é nosso Pai, Ele sempre quer o melhor para nós. Então, que nós possamos realmente dar bons frutos, e que nós acolhamos, coloquemos no nosso coração tudo que Deus nos pede, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6, depois o versículo 10 a 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6, e depois o versículo 10 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles.
pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, não caia. Então, essa segunda leitura, mostra pra gente, fala sobre a travessia do deserto, sob as colunas do fogo, Então, aqui, essa travessia, sob as colunas, do fogo e da nuvem, também concernia, apenas aos israelitas daquela época, mas estas coisas, aconteceram, em sentido figurado, ou seja, aconteceu com o povo, se refere ao povo de Israel, mas também se refere a nós, Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, fazer coisas boas pelos outros, que nós possamos sempre desejar coisas boas aos outros, Como Paulo falou aqui na carta aos Coríntios, não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, essa é a mensagem da segunda leitura para a gente, que nós possamos sempre fazer o que é certo, fazer o bem a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais de que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta-a, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, falando aqui do Evangelho, nós vemos uma alusão velada à morte de Jesus. Jesus, mais uma vez aqui, fala sobre o que vai acontecer com ele, pelo fato de misturar o seu sangue ao sacrifício da sua vida. Ele deu a sua vida para salvar a humanidade. Então, a fim de possibilitar-nos aquela conversão ao qual ele sempre está nos convidando a fazer. Ele sempre está nos convidando, nos chamando à conversão. E a grande prova de Deus, a grande prova de amor de Deus para com nós, foi ter mandado o seu Filho único para salvar a humanidade, salvar a humanidade dos pecados. Então, que nós possamos sempre cada vez mais sermos mensageiros da boa nova de Cristo, da boa nova do Evangelho. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao 3º dia. Então, que nós possamos espalhar isso a todos, que nós possamos nos preparar para esse momento que é chegado, com bastante reflexão, que nós possamos abrir
o nosso coração sempre para Cristo, tá certo? Ele pede que nós nos convertamos de coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.